Maratonei os Vingadores, agora eu tô me achando a fã número 1 da Marvel com essa camiseta aqui. Hey pessoas, eu sou a Safira, está chovendo, mas é o que temos para hoje, não é mesmo? Gente, quem conhece aqui o canal, já acompanha o canal há um tempinho, sabe que eu falo muito que eu sou cristã, que a Bíblia é o que eu sigo, o que eu acredito. E quem me conhece no dia a dia mesmo sabe que eu voltei para a igreja há pouco tempo, ou no caso estou na igreja agora. E tem uma diferença muito grande que eu vejo as pessoas, porque eu falo que eu me converti, ou que eu estou na igreja agora, e as pessoas ficam... Ué, mas você não era neto de presbítero? Você já não foi neto de pastor e coisa assim? Você não cresceu na igreja? Então hoje eu vou dizer para quem estiver assistindo algumas diferenças muito grandes que existem entre crescer na igreja e ser a igreja. Então continue assistindo se você tem dúvidas sobre isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu acho que é o que mais diferencia uma pessoa que está na igreja porque cresceu na igreja, ou estar na igreja porque quer estar na igreja, é conhecer a palavra versus conhecer Jesus Cristo. Eu costumo pensar que nós que somos criados em berço evangélico, nós temos um privilégio muito grande porque a gente conhece bastante a palavra. A gente não conhece como gostaria, mas a gente conhece muito relacionado às pessoas que se convertem e não sabem absolutamente nada da palavra de Deus. Nós que crescemos no berço evangélico, nós sabemos da palavra bastante, assim, o que pode e o que não pode fazer. Generalizado, a gente sabe bastante, porém a gente não pratica ou não quer saber ou acha que conhece a Deus porque a gente conhece o que está escrito na Bíblia de forma bem básica. E não é verdade, não é assim. Essa é a maior diferença de uma pessoa que foi criada na igreja, mas não serve a Cristo e, no entanto, aquela que conhece Jesus. A palavra de Deus é bem clara quando ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós que somos criados na igreja, nós que somos criados numa casa que segue a Deus e é totalmente praticante de qualquer que seja a religião, a gente conhece as leis, a gente conhece, volto a dizer que pouco, mas razoavelmente bastante perto das outras pessoas, a gente conhece que é certo ou errado daquela religião. Porém, a gente não conhece o que, nesse caso, do jeito cristão, o que Deus mandou a gente conhecer. Deus não fala pra gente conhecer a verdade no sentido de ler a Bíblia e conhecer somente a Bíblia. Lógico que isso é importantíssimo, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a verdade que Deus fala de conhecereis a verdade e ela vos libertará é Jesus Cristo. É por isso até que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é a maior diferença. Eu tenho 20 anos agora e não conhecia Jesus. Aliás, eu quero conhecer Jesus, eu ainda acho que eu não conheço ele. Mas é essa verdade que vai me libertar. A verdade que me liberta não é a verdade que os meus pais falam desde que eu sou pequeno e que me obrigam a ir na igreja, eu vou com eles, eu conheço a verdade. Não, a verdade ela se mostra pra mim quando eu conheço Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida e ninguém vai chegar ao Pai senão a ele. Então essa é a maior diferença. As pessoas que foram criadas na igreja, muitas das vezes elas não conhecem a verdade, elas ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. E isso realmente é um encontro que importa e um encontro que muda. A segunda coisa que também é muito óbvia de quem é criado na igreja e vai à igreja porque tem que ir, ou quem se converteu e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, é ir à igreja. Isso parece bem clichê, mas quando você é criado em berço evangélico, tem propriedade para dizer isso, você é obrigado a ir na igreja, teoricamente. O que a maioria dos pais fazem é você vai na igreja querendo ou não. E esse é o caminho que a maioria acha que deve ser imposto aos filhos. E, enfim, eu também não vou entrar nisso, porque a gente vai entrar em um monte de vertentes aí. Mas o que eu quero falar é que quando você conhece Jesus Cristo, você vai ao culto para cultuá-lo com os seus irmãos em Cristo. Você não vai por obrigação, você não vai porque alguém está te mandando. Eu mesma moro alguns quarteirões da minha igreja e quando eu quero ir para a igreja eu vou, independente se os meus pais, o meu avô tá indo com o carro ou não. Eu quero ir para a igreja, eu acordo mais cedo se for uma escola dominical,
ou eu começo a me arrumar mais cedo e eu vou. Então, se ninguém quer ir na igreja, eu me arrumo, eu coloco meu tênis e eu vou, porque o meu prazer está em cultuar a Deus e não na minha obrigação de ter que ir. Quando eu estava na igreja, mas simplesmente indo por obrigação, a maior diferença era essa. Quando ninguém queria ir para a igreja, para mim era um alívio, porque eu não teria que cumprir a minha obrigação de estar no templo, na casa de Deus. Não. Hoje eu vou porque eu quero estar e porque eu amo a Cristo e por essas e outras coisas. A terceira coisa que eu acho que é bem diferente também quando se é criado na igreja e quando se é a igreja de Cristo é o seu amor e a sua vontade e o seu compromisso com Jesus. Antigamente eu não queria fazer alguma coisa, eu não podia fazer alguma coisa porque os meus pais achavam errado conforme a palavra de Deus. Então o que eu fazia? Eu fazia aquilo escondido e pedia para os meus amigos não contarem, porque eu não vivia o que está escrito na palavra. Eu acho que viver a palavra é o termo mais correto. Eu não vivia a palavra, eu simplesmente evitava de ser exposta os meus erros, os meus pecados à minha família. Eu acho que isso é o mais básico. Então eu não vivo a palavra de Deus, eu só tento fazer o que é certo e errado porque eu estou morando na casa dos meus responsáveis, mas nem eu acredito naquilo que está sendo me imposto. Então os meus amigos e as pessoas em volta, elas conseguem ver que eu não sou uma cristã, eu não sou uma crente fiel, eu não tenho compromisso nenhum com Jesus Cristo. No entanto, quando o meu compromisso está no Senhor e na palavra dele, eu tenho total responsabilidade com a sua palavra e com os meus atos. Então eu deixo de fazer alguma coisa ou eu faço alguma coisa para agradá-lo, para cultuá-lo e não porque minha mãe ou o meu pai não quer. Eu simplesmente chego e penso, será que Jesus está satisfeito com essas minhas atitudes, com o meu agir dessa forma? É desse jeito que muda. Antigamente eu falava assim, Se minha mãe descobrir, ela vai me matar. hoje eu já penso, o meu Deus, ele me vê todo o tempo e ele sabe o que eu estou fazendo. Essa atitude está de acordo com o que ele quer para mim, está de acordo com o que ele me ensinou e o que ele me manda seguir ou não. Vocês percebem que antigamente, o antes de conhecer Jesus é sempre os meus pais e a ordem que eles me impuseram, e depois é sobreviver para Cristo e em Cristo. Muitas das pessoas, principalmente as que não conhecem muito sobre religião ou nunca estiveram na igreja, acham que crentes, eles simplesmente seguem a Bíblia eles fecham os olhos para tudo que está acontecendo, lêem a Bíblia e falam, essa é a minha verdade absoluta, e uma pessoa religiosa, ela não pensa e ela simplesmente lê aquilo e faz aquilo, e não é bem assim. Então eu vim colocar mais um tópico aqui, que é o amor à palavra de Deus e ao conhecimento. Tem pessoas que pegam e falam, mas a Bíblia ela é toda contraditória, ela não fala coisa com coisa, às vezes ela diz algo que mesmo a que tempo ela rebate o que ela disse. Então isso é uma característica de um cristão. Seguir as coisas sem pensar no porquê? Não. Amar, conhecer a Deus e entendê-lo. Segui-lo não de maneira cega, mas segui-lo porque você ama a palavra dele. Um cristão, ele quer conhecer mais Jesus, ele quer caçar Jesus. Um exemplo muito claro disso, que eu vou deixar aqui porque esse canal é muito mais literário do que qualquer outra coisa, é o livro que eu tenho que uma prima minha me deu. Deixa eu achar ele aqui. Caçadores de Deus, do Tom Tenney. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, mas é Caçadores de Deus. Eu amo esse livro, eu já li ele 2 vezes. E eu tinha lido porque meu avô tinha, e depois eu ganhei de aniversário da minha prima, e ele é fantástico. E aqui ele te ensina a ser um caçador de Deus, ele compara um cristão com um caçador. Quer dizer que um cristão, ele não se contenta com a presença de Deus de um jeito pequeno, com pouco de Deus, com migalhas. Um cristão, ele quer mais e mais de Deus, e o conhecimento está num desses tópicos. Um cristão e alguém que é a igreja e não só vai por obrigação, ele quer conhecer a palavra de Deus, ele quer conhecer a Bíblia, porque ele quer conhecer o Deus dele e ele quer conhecer o que ele está servindo e o que ele está seguindo. Ele não se contenta em simplesmente obedecer o que está escrito no papel porque disseram para ele que é certo ou errado. Não, ele vai atrás das respostas e ele vai atrás do que a Bíblia mostra e ensina, porque ele quer viver aquilo. Isso é muito diferente. Quando eu era obrigada a ir na igreja, eu só perguntava as doutrinas, o que eu posso, o que eu não posso fazer.
e tentava seguir de forma bem errada, porque eu não me importava com aquilo. Hoje eu quero saber por que me foi imposta aquela doutrina. Onde está na Bíblia que diz aquilo e por que chegaram a um consenso de que aquilo é errado? Por que Deus falou que aquilo é errado? Ao contrário do que muitos pensam também, Deus não é um cara ruim lá em cima que escreveu um monte de ordens numa rocha à toa para dificultar a sua vida como cristão. Todas as ordenanças de Deus têm um propósito, têm um motivo. Então cabe a nós procurarmos e pesquisarmos por que tem esse motivo, por que tem essas ordens e por que Deus não quer que você faça certas coisas. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de verdade. Eu espero que você compartilhe com seus amigos para que essa palavra possa edificar a vida de alguém e para eles entenderem e pensarem, refletirem se eles estão vivendo de acordo com o que o Pai deles querem ou se eles estão procurando Jesus porque eles amam a Jesus e querem viver eternamente com Ele. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Deixa like se ajudou. Esse canal é mais literário, mas eu senti que eu precisava trazer alguma coisa da minha religião e fazer a diferença, né? A Bíblia fala que tudo que a gente tem que buscar fazer tudo para honrar o meu Deus. Eu acredito nisso, então esse canal também vai ser para isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.